Bom dia, turminha, tudo bom com vocês? Que saudades! Sejam todos muito bem-vindos de volta das férias, ainda com aquele ar de eu ainda queria um pouquinho mais, mas nada disso. Nossas aulas estão começando hoje e, como vocês devem saber, nós professores estamos participando de uma formação esta semana, né? Para aí estarmos desenvolvendo com mais habilidade, mais cautela, o retorno de vocês a semana que vem para a escola, certo? O retorno de todos, né? Que vão vir gradativamente na forma escalonada, conforme está sendo divulgado e conforme está sendo entendido aí por todos. Mas esta semana, vocês obviamente não vão ficar sem ter aula e é por isso que eu estou aqui para tratarmos da aula desta semana. Mas para isso vamos fazer uma rápida revisão sobre nosso conteúdo. Nós estávamos vendo no segundo bimestre sobre visualidades, cotidianos, ou seja, a arte na cidade e como a arte tem usado o espaço público para se apresentar, para comunicar-se com as pessoas, para chamar a atenção da sociedade de um modo geral, seja para as colocações sociais que são muito utilizadas, né, principalmente pelo grafite, entre outras coisas, os monumentos que contam histórias. Nós vimos ali o monumento aos pioneiros, contando ali a história de José Antônio Pereira chegando aqui na nossa cidade, né, construindo tudo que o legado que nós temos hoje. E na aula de hoje especificamente nós vamos conhecer o trabalho de um artista plástico japonês chamado Yutaka Toyota. Isso mesmo, ele é um artista plástico, escultor, desenhista japonês naturalizado brasileiro e que desenvolveu aqui para nós esse monumento chamado Monumento Giratório. E na aula de hoje nós vamos conhecer mais ou menos como seria a criação de um monumento giratório. Dentro da arte existe um segmento chamado de arte cinética. O que seria a arte cinética? Alguns artistas lá no começo do século XX começaram a desenvolver usando a arte abstrata, aquela que não tem forma, não tem uma forma, não identifica nada. Eles começaram a desenvolver esse tipo de arte tridimensional usando movimento. Eles faziam com que essa arte, essa escultura se mexesse de um modo geral. Elas tinham ali um movimento, elas mexiam, faziam, iam para lá, iam para cá, e isso começou a chamar a atenção das comunidades, né, artísticas, vamos assim dizer, de um modo geral, e isso foi se espalhando ao longo do tempo e ganhando, digamos assim, maiores proporções. Deixaram de ser apenas objetos cinéticos, né? Essa arte aí tridimensional em movimento, para se tornar monumentos dentro das cidades. Cresceu de um modo tão grande que alguns artistas passaram a desenvolver esse tipo de trabalho em uma proporção bastante grande, né? Porque um monumento que vai ser colocado na cidade, geralmente ele não é uma coisa pequenininha, ele é uma coisa grande que vai chamar ali a atenção das pessoas para algum cunho específico. E nós, na nossa aula de hoje, vamos construir um objeto cinético, né? Aí fazendo, digamos assim, menção a este monumento que nós temos aqui, a esse monumento giratório que nós temos aqui na prefeitura da nossa cidade, certo? Então, bora pro nosso passo a passo, porque dá a impressão que é difícil de fazer aí nas páginas apostila, mas não é não. Vamos acompanhar, vocês vão ver como é bem facinho de fazer. Bora lá? Então, galerinha, vamos começar o passo a passo do nosso trabalho, da atividade de hoje. Então, o que nós vamos precisar? De papéis coloridos, o papel que vocês tiverem na casa de vocês. Pode ser folha de revista, folha de jornal ou até mesmo a folha do caderno de desenho, que se vocês acharem que assim for melhor, certo? Nós vamos fazer o seguinte, com esses papéis coloridos ou revista, nós vamos cortar 8 tirinhas, igual a Pro deixou adiantado aqui, ó. Aqui tem uma, deixa eu mostrar. Nós vamos precisar de 8 tirinhas, tá? De papel. Nós vamos precisar de um palito de churrasco, de cola ou cola branca, qualquer cola que vocês tenham em casa. Se tiver cola quente, pode usar também, mas com muito cuidado para não se queimar. E 2 círculos
também feitos de papel, que a Pro já deixou aqui no jeitinho para vocês, tá? Então, como que nós vamos executar essa atividade? Ela é bem simples, vou separar os papéis aqui, pegar um dos círculos. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar esses papeizinhos remontados aqui, olha, de modo que ele faça um círculo com os papeizinhos. Não precisa colocar muita cola, tá, pessoal? Estão vendo que aqui é só um pouquinho. E aí nós vamos vir com cada uma dessas tirinhas, ó, colocar aqui. Vou colocar uma de cada cor para ficar intercaladinho, que fica mais bonitinho, né? Aliás, até tô achando que meu círculo tá pequeno demais, mas vamos lá que vai dar certo. Olha só. E aí a gente vai fazendo isso aqui, ó. Vamos fazer isso dos dois lados do papel. Assim. E o último. Muito bem. Ah lá, ficamos com praticamente uma estrela aqui. No meu caso aqui até sobrou um papelzinho, não tem problema, como o meu círculo é pequenininho, ele não coube, mas não faz mal. Aí nós vamos pegar o próximo círculozinho e fazer a mesma coisa. Eu vou deixar aqui, ó. Olha lá. Pra facilitar a nossa vidinha. E aí, vou começar a fazer assim aqui, ó. Da mesma forma. E aí, vou sobrepondo um papelzinho em cima do outro pra caber, né? Pra ficar bem bonitinho. Bem caprichadinho. E aí, nós vamos fazendo deste jeito aqui, ó. Vindo aqui, assim. No primeiro momento, a gente acha que vai ser muito difícil de fazer, mas ele não é, não. Lembrando, pessoal, que, ó, a cola, tanto a cola de isopor quanto a cola branca, ela não cola imediatamente. Então, isso aqui você tem que fazer assim, sabe, aquele passo a passo com amor e carinho? É assim que nós deveremos trabalhar, porque eu tô usando a cola comum, é para vocês verem o processo de fato como ele é. Né, para falar, ah, mas a Pro usou a cola quente realmente é um zup-zup, é muito rápido. Essa nossa aqui não, ela demora um pouquinho mais, então é bom que vocês tenham isso em mente. Aí organiza aqui bonitinho para ele ficar assim certinho. Vamos aguardar um pouquinho o tempo de secagem. Aqui embaixo já tá bem sequinho e aqui tá mais ou menos. Olha lá, ó. Tá? E aí, depois que ele ficou nessa posição aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos introduzir o palitinho aqui, fazer um furinho com o próprio palito. Se você tiver dificuldade de fazer isso sozinho, você peça ajuda para uma pessoa adulta, para um irmão mais velho, não tem problema, tá? É sem problema isso. Inclusive, nós vamos começar por esse daqui, que aí ele vai ficar para a parte de baixo, ó, tá? Ah lá. Vamos fazer um furinho, o próprio palitinho, bem devagarinho para não se machucar. Ah lá, vai passando todinho o palito. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Até passar aqui do outro lado. Isso, muito bem. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha cola quente para reforçar aqui na pontinha, para não ter perigo dele soltar. Aí em casa eu vou dar uma dica para vocês, que vocês podem fazer também. Vocês podem pegar um pedacinho de barbante ou até mesmo um outro rolinho de papel. Vou mostrar para vocês como que ficaria fazendo dessa forma. Vocês podem pegar um outro pedacinho de papel, colocar a cola mesmo, a cola comum, passar no palitinho e enrolar nele todinho, assim, ó. Para ele não soltar depois. Além de dar um detalhezinho charmoso, aí ele não vai soltar aqui na parte de cima. Deixa eu fazer aqui para ficar mais rápido. Ah lá. Dessa forma aqui. E aí pronto, aqui tá segurinho, ele não vai mais mexer. Nosso trabalho já tá praticamente pronto. E aqui está o nosso brinquedo. Aí depois vocês vão provavelmente agitar, né? Mexer com ele, olha lá, ó, pra lá e pra cá. Inclusive, se vocês quiserem fazer o mesmo procedimento aqui na parte de baixo, olha, bem mais aqui embaixo, ó. Deixa eu pôr a cola quente que vai mais rapidinho.
para ele não sair da mãozinha, fica a critério de vocês, tá? Aí é só enrolar que aí ele não vai sair mais do lugar, certo? Ah lá, pessoal, não é tão difícil assim. Se vocês fizerem isso com cola comum, lembre-se, a cola comum, ela demora um pouco mais para secar, galerinha, tá? Então, aí tem que ter um pouquinho mais de paciência. Aqui ele ficou um pouquinho solto, porque não pegou direito a cola aquela hora. É que a minha cola ainda tá meio fria. Agora não vai sair mais. E aí, pronto. Tá prontinho o nosso brinquedo, certo? Nada muito difícil de fazer e bem interessante pra gente conhecer aí o processo de criação dos nossos monumentos, tá certo? Até mais, até a próxima aula, ó! Beijos da Pro!